Ela tem o DNA de Efésios 6. Glória a Deus. Aleluia. A paz do Senhor, igreja. Ufa. Pode sentar. Como é bom estar aqui nesta tarde, nesta conferência. Eu quero louvar o Senhor pela vida do irmão Fábio, Michele, toda essa equipe maravilhosa. Mencionando o nome deles, eu honro também aqueles que trabalham voluntariamente com esse projeto durante muitos meses, para que este dia aqui fosse realizado, e muitas vidas estão sendo alcançadas, abençoadas pelo poder da palavra do Senhor. Você está animada para esta noite? Diga glória a Deus. Se ainda tem espaço no seu cesto, abra sua Bíblia, por gentileza, livro do Apocalipse, capítulo de número 2. Eu quero ler o versículo de número 20. Neste momento, aqui atrás está o tema que o Senhor separou para que pudesse ministrar nesta conferência, e eu sei que vocês estão recebendo muito de Deus. Estava acompanhando em casa algumas ministrações, e até o findar desse dia você vai sair daqui com muitas ferramentas do Senhor para a sua vida. Apocalipse, capítulo de número 2, versículo de número 20, diz assim a palavra do Senhor: no entanto, tenho contra ti o fato de que toleras Jezabel, aquela mulher que se diz profetiza, porém, com seus ensinos, ela induz meus servos à imoralidade sexual e a comerem alimentos sacrificados aos ídolos. Queridos, estamos diante de um tema identificando e combatendo o espírito de Jezabel. Eu li um texto revelado a João, que está em Apocalipse, capítulo de número 2, versículo de número 20. O Senhor está fazendo uma repreensão à igreja de Tiatira, e Ele utiliza esta figura, embora seja uma figura feminina. Nós sabemos que esse espírito não atua por gênero, ele não atua escolhendo o sexo masculino ou feminino. Nós sabemos que ele pode atuar na vida de todo aquele que dá brecha para que ele possa entrar e influenciar. E nesta tarde eu separei aqui alguns tópicos que serão ministrados: como você identificar esse espírito, como combater esse espírito, quais são as portas de entrada que o inimigo encontra para entrar e ser influência na vida de alguém. Talvez eu não consiga aqui nestes minutos que me foi concedido dizer tudo aquilo que eu trouxe de anotação, mas eu quero te dizer que se você quiser ter acesso a essa pequena apostila no formato PDF, pode me pedir pelo Instagram, que eu vou tentar mandar aqui para quem quiser ser disponibilizado o estudo que eu fiz, para que você possa reunir depois com outras mulheres e ministrar também. Porque tudo que é da parte do Senhor é bom nós compartilharmos. Então o Senhor vai utilizar uma figura de uma mulher que é muito famosa na Bíblia. Por que ela se tornou famosa? Porque o grande profeta Elias, ele foi usado pelo Senhor para combater essa posição que Jezabel ocupava no Antigo Testamento. Para nós falarmos sobre o espírito desta mulher, dessa figura que o Senhor Jesus usa no livro do Apocalipse, eu quero te falar quem foi Jezabel. Jezabel, ela era filha de Etibaal, ele era rei dos Sidônios. Jezabel foi esposa de Acabe, rei de Israel, e isso está em 1 Reis, capítulo 16, versículo de número 31. Jezabel foi a principal responsável pela introdução do culto a Baal no reino de Israel, onde o Senhor havia determinado que a adoração verdadeira, a adoração pura deveria ser preservada em seu meio. Eles permitiram que esta mulher trouxesse influências de Baal, de Astarote, para o culto do Deus verdadeiro, para a mistura do culto ao Deus verdadeiro. Por quê? Porque essa é a estratégia do adversário.
necessário, porque onde há mistura, a autoridade profética é comprometida. Onde há dubiedade de pensamento, a autoridade profética fica comprometida. Talvez a dubiedade de pensamento convence eu e convence você, mas a dubiedade de pensamento nunca vai convencer o Espírito Santo de Deus. Aleluia. Tem gente que pensa que se misturar um pouquinho aqui com um pouquinho de lá, vai trazer a massa e vai atrair pessoas. Só que para trabalhar com o ministério profético, não pode haver mistura, não pode haver essa ansiedade de se parecer com A, se parecer com o projeto B, diante do Senhor. Ou é em sinceridade e verdade, ou ele não atua e não trabalha. Então essa mulher, ela foi usada pelo adversário para trazer para o culto a Israel essa mistura, essa coisa da idolatria. E por causa da forte idolatria, Acabe, seu esposo, vai construir um templo e um altar para Baal. Baal era considerado deus dos elementos, do vento, da chuva, da semeadura. Em Samaria, ele vai erguer um poste. A deusa Astarote, ou conhecida como Azerá, tanto faz, é tida como a deusa da fertilidade. Em 1 Reis capítulo 16, você vai ter essas informações. Então, o significado do nome Jezabel já trazia uma mensagem que Acabe deveria estar percebido. Baal exalta, o significado é Baal é marido de impuro, trazendo um significado de impureza, de lixo mesmo. É assim que alguns dicionários dizem, uma coisa da impureza, da sujeira. Esse é o significado do nome dela. E nós conhecemos como o grande feito na vida de Jezabel, durante a sua vida, é que ela manipula uma conspiração contra Nabote, para que ele pudesse morrer, para que Acabe tomasse posse da vinha dele. Então Jezabel é conhecida como uma mulher que corrompe completamente o coração do seu marido, Acabe. Ela aprisiona Acabe, ela sileciona Acabe, tira dele toda a autoridade e capacidade de fala. Ela age impiamente contra Nabote, a fim de conseguir e conquistar a vinha. Ela manipula a autoridade de Acabe, ela mente, ela manda matar, ela mandou matar os profetas de Israel. Ela perseguiu Elias, e Elias foi enviado da parte de Deus para entregar uma sentença a Acabe, devido ao seu comprometimento com aquela idolatria e com a sua isenção diante da maldade de Jezabel. Porque Acabe, ele vai ser sentenciado. Não foi ele quem mandou matar Nabote, não foi ele que planejou a conspiração contra Nabote. Só que Deus vem com uma sentença para ele. Porque embora ele não tenha planejado, embora ele não tenha protagonizado a conspiração, Acabe consentiu naquele fato maldoso. Porque tem gente que pensa que porque não é um protagonista não tem responsabilidade. Mas se você tomou ciência, você também tem responsabilidade. Não protagoniza, mas consente. Não protagoniza, mas não denuncia. Não protagoniza, mas não coloca diante do altar de Deus. Aí você pensa, eu não vou falar nada. Está pecando junto com aquele que está praticando a maldade. Porque Deus não chamou o profeta para ficar calado, com a boca fechada, consentido no erro. Deus chamou o profeta com uma mensagem de Deus na boca para dizer, isso não é de Deus, isso não é de Deus, Deus não atua assim, a palavra de Deus não diz isso. Deus vai levantar nessa tarde e noite mulheres cheias do Espírito Santo, porque você não só veio para marchar, você não só veio para pular, mas você veio para assumir uma responsabilidade. Responsabilidade. Não é você que está fazendo, mas você sabe do que estão fazendo. Então Deus conta com você.
Aleluia. Essa mulher vai influenciar completamente o reinado de Acabe. E eu quero agora falar sobre um tópico importante que está dentro do tema. Qual é o tópico? Para quem está anotando: características de uma pessoa que está sob influência do espírito de Jezabel. E eu quero que você redobre a sua atenção, porque nós estamos trabalhando agora com duas pontas da corda. Quais são as duas pontas da corda, pregador? As duas pontas. Pessoas que podem estar sofrendo com alguém que tem uma influência desse espírito, ou pessoas que podem estar sendo alvo de que esse espírito de Jezabel entre no seu coração, para que ela mesma se torne uma pessoa assim. Mas nessa noite eu quero te dizer que o sangue de Jesus Cristo tem todo o poder. Se porventura você está sendo vítima de alguém que está sendo usado por esse espírito, o sangue de Jesus tem poder. Mas se você pode acontecer isso, mas se você esteja sendo alvo desse espírito, eu quero te dizer que o sangue de Jesus tem todo o poder. Porque é muito fácil eu querer encontrar alguém com os espíritos de Jezabel do meu lado. Agora eu quero ver passar o limo no seu próprio coração para dizer: Senhor, será que eu estou me tornando uma pessoa sobre a influência desse espírito? Então, sobre esses dois pilares que eu quero ministrar nessa tarde e noite para vocês, porque eu também fui ministrada por essa palavra. Então, quais são as características de uma pessoa que está sob influência do espírito de Jezabel? Primeiro, tem um comportamento determinado e independente. Querem ser sempre dono da situação. Segundo, passa por cima de tudo e de todos. A influência desse espírito atua na mente e no coração, tendo raiz a rebelião. Ela usa de uma falsa religiosidade. Gosta de se envolver com algumas práticas de feitiçaria. Manipula elementos de adivinhação. Opera por uma falsa natureza religiosa. Ela consegue trabalhar debaixo de uma falsa adoração. Tudo é da boca para fora. Cria situações para mentir e fortalecer a sua manipulação. Quais são os objetivos das pessoas que são dominadas pelo espírito de Jezabel? Elas têm uma sede desesperada por posição. Deseja aparecer a qualquer custo. Usa da sensibilidade espiritual. É aquela coisa: não, Deus me falou, Deus me disse, Deus me revelou, já para encurralar você. Porque quando coloca o nome de Deus, você fica temoroso. Aí você fala: se está falando que Deus falou, então Deus já tinha falado. Se Deus revelou, quem sou eu para dizer que Deus não falou com ela? Usa o nome de Deus para justificar as suas manipulações. Usará o nome de Deus para exercer domínio. Ela usa da arte da sedução. Tem grande habilidade de manipulação e, se for necessário, usa até a força física. Pessoas que estão debaixo dessa influência do espírito de Jezabel têm um desejo impressionante de dominar as pessoas. Olha o cenário. Ela usa expressões como: tá vendo aquele pastor? Ele está na minha mão. Tá vendo o meu patrão? Ele está na minha mão. Tá vendo aquele líder? Ele está na minha mão. Todos comem na minha mão. Olha como ele se comporta. Preste atenção na frase. Eu já ouvi isso. Eu acredito que alguém aqui também já ouviu. Você já chegou em algum lugar, seja no setor de trabalho, seja no setor do curso, seja na igreja, seja no ambiente familiar, e você já ouviu alguém dizer assim: olha, se você quiser conquistar alguma coisa aqui, tem que passar por aquela pessoa lá. É ela que domina todo mundo. Ela domina a mente das pessoas que estão na posição de autoridade. Se não passar por ela, você não consegue ser ninguém.
São pessoas que estão sendo influenciadas pelo espírito de Jezabel. Mas nessa noite eu venho para te dizer: o sangue de Jesus tem poder, aleluia, e vai destronar esse espírito aqui hoje, seja na sua vida, seja na sua família, seja na sua igreja, seja no seu departamento. Deus vai colocar a posição de autoridade no seu devido lugar. Pessoas que estão debaixo de influência desse espírito se aproximam como crente, mas para te induzir a pecar. Já ouviu aquela frase? Para que tudo isso? Não precisa disso tudo não. Você obedece até aqui e daqui para cá, Deus não vai te pedir isso. Deus entende a sua limitação. Deus entende que você não pode. Deus entende que você é limitado pela sua história, pela sua família. Deus sabe, usa desses jargões para te induzir ao erro, para te induzir ao pecado. São aquelas pessoas que você está conversando, pedindo conselho, aí fala assim: Deus sabe que o seu marido não te dá atenção. Deus sabe que a sua esposa não te dá atenção. Então não tem problema você receber um elogiozinho daqui, um elogiozinho de lá. Por quê? Porque isso vai te fazer sentir bem. São pessoas que aparentam ser uma coisa que não é. Se aproveita da sua confiança para que você revele sua intimidade. E depois vai usar a sua história para comprometer sua integridade e silenciar a tua voz. Você não denuncia porque ele sabe coisas sobre você que você não quer que ninguém saiba. E se você for contra ele, ele ameaça contar o que você um dia confiou a ele no gabinete. São pessoas que estão debaixo da influência do espírito de Jezabel. Mas nessa tarde e noite, o sangue de Jesus Cristo tem todo o poder. Ele vai blindar teu coração, vai blindar a tua mente, e ninguém vai manipular a tua história. Se aproxima com cara de profeta, mas quer destruir tua família, quer dizimar tua despensa, quer mexer no teu guarda-roupa, mexe na tua conta bancária, porque ele está falando que é Deus que está revelando. Não está revelando nada, é demônio que está revelando, é demônio que está usando, e você só está liberando. Mas nessa tarde, o sangue de Jesus Cristo tem todo o poder, e você vai aprender como combater esse espírito aqui hoje. Olha o cenário. Já passou por algumas situações que quando alguém vem para te perguntar e pergunta assim: mas por que você não falou nada? Mas por que você não pediu ajuda? Você simplesmente não sabe como responder. Por quê? Porque o espírito de Jezabel cala a sua voz. Você é experiente, você tem experiência, só que você passa por situações que você nem sabe. Quando menos percebe, você fala: mas como que eu deixei isso acontecer? Como que eu deixei fulano entrar na minha casa e não percebi? Como que eu deixei sentar à minha mesa e eu não percebi? Como que eu deixei entrar na minha intimidade e eu não percebi? Porque pessoas que estão debaixo desse espírito, eles sabem como silenciar a nossa voz. Pessoas que são dominadas pelo espírito de Jezabel, por onde passa, deixa uma influência. E trabalha em parceria com outras legiões. Só que hoje você vai poder identificar se alguma área da sua vida que está debaixo do ataque do espírito de Jezabel, ou se você pode estar gerando esse espírito em você. Preste atenção. Quais são as portas de entrada que esse espírito pode atuar em nossa vida? Porque se ele vai atuar, ele entra por alguma porta. Porque Satanás trabalha com a legalidade. Então, se ele está atuando, é porque alguma porta ele encontrou aberta para ele entrar e atuar. Então, quais são as possíveis portas de entrada para que esse espírito entre e atue em nossa vida?
problemas não resolvidos, dores que perpetuam de ano em ano, e você vai carregando e não procura uma cura, uma ajuda, e você carrega dores do passado. Tem gente que está vivendo o ano de 2023, mas a mente dele está presa no ano de 1995. Tem gente que está no ano de 2023, mas a mente dele está presa no ano de 1987. O mineiro já até virou, mas a sua mentalidade está presa no passado. São problemas não resolvidos. Podem ser uma porta para que esse espírito entre. Qual outra porta que esse espírito pode encontrar? Experiências traumáticas ao longo da vida que você não resolveu. Você não procura uma terapia, não procura um psicólogo, não procura ajuda de autoridade espiritual. Você não procura um homem ou uma mulher de Deus ungida. Você não procura um conselheiro. Aí você usa o jargão: ah, mas o meu jeito é assim, eu fui criado desse jeito. Ou você abre a mão desse sistema cultural, ou você pode ser uma forte influência para que esse espírito atue na tua vida. Procure ajuda se necessário, mas não se isenta do seu processo de cura. Quais portas podem ser abertas para que esse espírito atua? Falta de perdão. Quem não perdoa se torna um perseguidor em potencial. Todo perseguidor vai vasculhar a vida dele. Tem uma ferida lá que não foi perdoada, feridas não curadas. Pessoas que não liberam perdão podem facilmente se tornar um perseguidor e ser uma porta aberta para que o espírito de Jezabel atue. Mas nessa tarde, o sangue de Jesus tem poder, e Ele está aqui dizendo para você nessa conferência: eu te trouxe aqui para te fazer entender que liberar perdão não é uma questão de sentimento. Quando eu sentir, eu vou perdoar. Não, é uma questão de determinação. Senhor, eu quero perdoar. Aí Deus vem, te enche, te capacita de graça, e você consegue liberar. Portas abertas, famílias desestruturadas, falta de clareza de autoridade dentro de casa. É o filho que manda na mãe, é a filha que manda no pai, é a mulher que manda em todo mundo, e o homem não exerce autoridade espiritual, não exerce autoridade em casa. É uma bagunça, é uma coisa meio embaralhada. Família desprotegida, autoridade familiar comprometida, maldição geracional, aqueles ciclos que se repetem na família. Pode ser uma porta de entrada para que esse espírito atue. Autoridade familiar comprometida é quando Adão lá no jardim recebeu uma ordenança de Deus. Aí de repente, ao invés de ele ficar com a palavra de Deus, ele vai ouvir a voz da mulher: coma do fruto, porque eu comi e nada me aconteceu. Mas era para ele ter repreendido a sua esposa e ter ficado com a voz de Deus a respeito da vida deles. Mas não, ele colocou a voz dela da voz de Deus. Quando você coloca a voz de qualquer pessoa acima da autoridade de Deus, você está comprometendo a sua vida espiritual. Já que você falou tudo isso, pregadora, então como é que eu posso combater esse espírito? Eu venho aqui te dizer que você não vai eliminar da face da terra esse espírito que atua desde a primeira era da igreja. Você não vai eliminar. Só que Jesus nos ensinou a como lidar com eles. Você precisa identificar esse espírito e saber e ter ferramentas nas mãos para saber lidar com eles. Por quê? Porque se você não tiver ferramenta nas mãos para saber lidar com pessoas que estão debaixo dessa influência, você paralisa o teu ministério. Você paralisa o propósito de Deus na sua vida. Eu encontro nessa caminhada que a gente vai ministrando nos lugares, muitas líderes paradas, pessoas que faziam trabalhos grandiosos, maravilhosos, ganhavam almas para o Senhor, pessoas eram restauradas, curadas. Aí eu pergunto: mas onde é que está hoje esse chamado dentro de você? Aí a pessoa fala: Deus me livre, nunca mais eu quero trabalhar com isso, porque eu enfrentava muita oposição
oposição, era muita gente se levantando, era muita complicação. Ao invés de querer combater esse espírito, ela prefere paralisar. Eu entendo que é difícil, mas Deus nessa tarde está dizendo: eu não chamei soldado para descansar arma no dia de batalha. O que é que a gente faz no dia da luta? No dia da luta é o dia que você acorda mais cedo, prepara a sua botina de guerra, vai limpando o seu armamento, prepara o escudo, afia a espada. No momento de guerra é o momento de desembanhar a espada e partir para cima. Meu Deus, porque no momento da luta a gente quer parar. Se na guerra, quando a luta se instaura, a guerra se instaura, é nesse momento que você precisa lutar. Como combater esse espírito? Apocalipse capítulo 2, versículo de número 20, foi o texto que eu li. Jesus chama a atenção da igreja. Jesus não está falando para o mundo que eles toleram o espírito de Jezabel. Jesus está dizendo: no entanto, eu tenho contra ti o fato que tolera Jezabel. Ele está falando para crente. A Bíblia não usa o termo espírito de Jezabel. Na Bíblia não tem esse termo, espírito de Jezabel. O termo que a Bíblia diz é doutrina de Jezabel. Porque é diferente. Porque o espírito, você pode até se utilizar da oração, do jejum, você clama, você ora, você expulsa, você diz: sai em nome de Jesus, e ele sai. Só que doutrina é mais complicado, porque doutrina é aquilo que é ensinado, instrução, conjunto de princípios que servem como base de um sistema. Então Jesus está dizendo: eu tenho contra você. Não é que você aceita o espírito de Jezabel, não é porque você não sabe identificar o espírito de Jezabel, não é porque você concorda com o espírito de Jezabel. O que eu tenho contra você é que você tolera o que ela está ensinando. Então como é que eu vou combater esse espírito? Como é que eu vou combater a doutrina de Jezabel? Primeiro, você precisa conhecer o que está escrito para nutrir uma vida espiritual, não somente a partir daquilo que você ouve, mas a partir daquilo que você lê. Já percebeu que quando estamos diante de um tema muito pouco falado, ninguém usa o termo assim: nossa, eu nunca li sobre isso. Qual é o termo que a gente usa? Eu nunca ouvi ninguém dizer sobre isso. Eu nunca ouvi ninguém pregar sobre isso. A gente não usa o termo eu nunca li sobre isso. Eu nunca estudei sobre isso. Porque nós somos propensos a repetir somente aquilo que a gente ouve. Mas nós somos preguiçosos para buscar aquilo que está escrito. Já que estamos em uma conferência de batalha espiritual, com todo respeito às mulheres que estão aqui, às líderes que estão aqui, eu trabalho com mulheres também. A minha igreja, ela é conhecida fortemente pelo trabalho feminino, mas eu quero te dizer nessa tarde, já que estamos aprendendo, eu quero te dizer, projete para esse ano de 2023 ainda, ou quem sabe o ano de 2024, se Jesus não voltar. Projete, menos culto rosa e mais culto com a Bíblia. Menos culto da borboleta e mais culto com a palavra. Menos culto do girassol e mais culto com os profetas maiores. Menos culto da rosa, culto da flor, da orquídea, seja o que for. É muito bonito, irmãos. A gente gosta de tirar foto, a gente gosta da asa da borboleta, a gente gosta do colorido, mas está faltando nesses dias um culto, um trabalho, um projeto em que mulheres vêm não para tirar foto com a asa da borboleta, mas para abrir a palavra e descobrir o que está escrito na Bíblia.
mulheres que se interessam pela teologia, mulheres que se interessam por doutrina, menos compra de sapato e mais compra de livro, menos compra de bolsa e mais compra de Bíblia, menos investimento no shopping, mais investimento nos cursos. Deus quer equipar mulheres que quando assumem a posição de liderança, saiba o que estão falando, saiba o que estão utilizando, porque a ferramenta que Deus nos deixou é a palavra de Deus, e espada que não está afiada não fere adversário. Espada que fere adversário é espada que está afiada, é espada que está animada. Quem trouxe a sua espada, levanta agora a sua espada, porque Deus está chamando mulheres e homens com a espada. E se você esqueceu a sua espada, já é um recado para você nessa tarde. Você veio para a conferência errada, porque nós estamos na conferência da palavra, na conferência da Bíblia. Levanta a tua Bíblia, porque ela é a espada que Deus colocou para combater o espírito de Jezabel. Mas você não sabe o que está escrito. Então, quando alguém que está sobre essa influência dizer assim: Deus mandou, quem sabe o que está escrito vai falar: não mandou não, mandou não, porque Deus tem compromisso com a sua palavra. E na Bíblia não está escrito isso. Na Bíblia está escrito outra coisa. Deus não mandou não. Eu já ouvi uma adolescente falar assim: eu precisei de um gabinete. Aí eu fui conversar com uma pessoa mais velha do que eu. Aí quando eu cheguei lá, eu falei: eu não gosto da minha mãe, eu não gosto da minha avó, eu tô com problema em casa. Aí eu falei: então o que essa pessoa respondeu para você? Ela disse para eu procurar um lugar e sair da casa da minha mãe. Eu falei: não, esse conselho não é de Deus não, porque não é isso que está escrito. Você precisa honrar seu pai e sua mãe. Quando você sabe o que está escrito, você não engole qualquer conselho. Quando você sabe o que está escrito, você não coloca a sua vida debaixo de qualquer liderança. Quando você sabe o que está escrito, você não engole qualquer revelação. Quando você sabe o que está escrito, você não engole qualquer profecia. Aí tem gente que está desviado porque recebeu profecia errada. Se desviou por quê? Porque não sabia o que estava escrito. Porque se soubesse o que estava escrito, ia perceber: Senhor, sei que não é de ti, mas só vou orar porque o Senhor mandou julgar a profecia. Só vou orar, Senhor, porque eu sei que não é de Deus. Mas porque não sabe o que está escrito, acredita em qualquer falso profeta. Aí quando não acontece, fica com raiva de Deus. Tem que saber o que está escrito. Como combater o espírito de Jezabel? Não seja somente ouvinte, mas praticante da palavra de Deus. Tiago capítulo 1, versículo 22 e 25 está escrito isso. Porque aquele que é somente ouvinte, a Bíblia diz que ele engana a si mesmo. Aí a gente fica pleno, achando que está enganando todo mundo. Mas a Bíblia está dizendo: você só engana você mesmo. Porque quem você acha que você está enganando, está vivendo a sua vida plenamente feliz. E quem somente ouve, mas não pratica, engana somente a si. Como eu vou destruir esse espírito? Não queira uma relação ocasional com Deus. Só aparece no domingo, só aparece na ceia, e nem sabe discernir o corpo do Senhor. Deus está chamando para você ter uma relação íntima com Deus. Sabe o que desmotiva quem faz esse grande projeto que está acontecendo aqui? E sabe o que motiva quem faz um grande projeto desse que está acontecendo aqui? Sabe o que desmotiva? É a pessoa trabalhar o ano inteiro, meses, pagando um preço junto com a sua equipe. Aí chama, aí a pessoa vem, aí senta, aí se alimenta, aí se alegra, levanta a mão, até chora, mas no ano que vem está fazendo tudo de novo. Aí a pessoa fala assim: gente, eu estou cansada de fazer trabalho em que ninguém muda de vida. Todo ano é a mesma coisa.
E sabe o que motiva quem faz esse trabalho assim? O que é motivador? É quando a pessoa vem e fala assim: ah, minha irmã, naquele dia eu cheguei lá tão atribulada, cheguei lá precisando tanto, mas eu recebi tanto de Deus. Voltei para casa, abri meu livro, anotei tudo que eu tinha recebido lá, comecei a colocar em prática a palavra, comecei a orar mais, comecei a jejuar mais, comecei a buscar mais, e hoje eu recebi uma direção nova do Senhor e estou vivendo uma nova vida. Não queira uma relação ocasional com Deus. Como é que eu vou combater esse espírito? Rompa a amizade com o mundo. Tiago capítulo 4, versículo 4 e 5, e 1 João capítulo 2, versículo 15 e 17. Aquele que é amigo do mundo é inimigo de Deus. Joga tudo no altar hoje. Tudo que está comprometendo a sua autoridade espiritual vai ficar aqui. Porque vai sair daqui uma nova mulher renovada, sacudida, liberta, com a mente transformada pelo Espírito Santo do Senhor. Como eu posso resistir a esse espírito? Submetendo a Deus e resistindo ao diabo. Tiago capítulo 4, versículos 7 a 10. Como é que eu posso resistir a esse espírito? Amando nossos inimigos. Porque eu amar quem me faz bem é muito bom. Amar quem me leva para sair, ah, que delícia. Minha linguagem do amor é tempo de qualidade. Amar quem me leva para sair. Eu troco presente por passeio. É muito bom. Amar quem nos faz bem, maravilhoso. Mas só que a Bíblia nos convida para um outro mistério. Que mistério é esse? Revelação de Deus. Amar quem te persegue. Oferecer uma outra face para aquele que bateu na direita. Porque se você só amar aquele que você ama, que louvor nisso? Todo mundo ama quem nos faz bem. Agora você vai fazer a diferença quando você amar quem está perseguindo você. Quando você amar quem pisa no teu calo. Quando você amar aquele que levanta calúnia contra você. Quando você amar aquele que você sabe que quer ver o teu mal, o seu insucesso, aí você vai amá-lo, e quando você amá-lo, você vai estar fechando toda a porta de acesso para que esse espírito atue na sua vida. Porque há uma recompensa para quem obedece às escrituras. E eu encerro agora a minha oportunidade lendo esse texto. Apocalipse capítulo de número 2, versículo de número 24, 25 e 26. Olha o que a Bíblia está dizendo. Todavia, aos demais que estão em Tiatira e que não seguem a doutrina desta mulher e não aprenderam como eles costumam falar os profundos segredos de Satanás, eu afirmo, não colocarei outra carga sobre vós, tão somente apegai-vos com firmeza ao que tendes até que eu venha, porque ao vencedor, aquele que permanecer nas minhas obras até o fim, eu lhe darei autoridade sobre as nações. Vale a pena obedecer o que está escrito, porque há uma promessa de recompensa. É com lágrimas, mas obedece. É sorrindo, mas obedece. Dormindo pouco, obedece. Dormindo muito, obedece. Sendo perseguido, obedece. Sendo amado, obedece. Não negocie o teu chamado. Fique de pé que eu quero orar agora. E nós estamos debaixo de batalha espiritual. E eu sei que existem pessoas nas duas pontas da corda, pessoas que estão sofrendo ataques de pessoas que estão debaixo dessa influência e pessoas que estão sendo alvo desse espírito. Mas nessa tarde e noite eu quero orar com você, porque o sangue de Jesus tem poder, e nós estamos debaixo de guerra espiritual, e nós estamos debaixo de uma conferência regada por oração
oração, jejum e palavra. Então nessa tarde, esse espírito vai deixar a tua vida hoje. Esse espírito não vai perturbar você. Esse espírito não vai aprisionar você. E eu não vou chamar ninguém aqui à frente, não vou fazer isso, mas eu quero orar com você agora. E eu quero que você ore junto comigo. Por quê? Porque se porventura alguém aqui está sendo vítima do espírito de Jezabel, espírito manipulador, espírito controlador, espírito que quer silenciar a autoridade profética, espírito que quer dominar o espaço que Deus te deu, nessa noite vai cair por terra em nome de Jesus, porque você está sendo revestido com a autoridade do céu. Feche teus olhos e comece a orar. Senhor, se porventura esse espírito está atuando na vida de alguém aqui, ele vai dar o grito da libertação agora. Por quê? Porque nós estamos orando, elevando a nossa voz em oração para dizer: Satanás, você não tem espaço nessa vida, você não tem espaço nesse coração. Eu ordeno para o espírito de Jezabel: você vai se calar. Você vai se calar. Rabai andarabaxu e andarai. Você vai se calar. Senhor, guarda a nossa casa, guarda a nossa vida, guarda o nosso casamento, guarda o nosso ministério de pessoas que estão debaixo da influência do espírito de Jezabel. Esse espírito quer utilizar o seu próprio recurso para manipular pessoas, para manipular amizades, para manipular apoio ministerial. Mas nessa noite o Espírito Santo está dizendo: o sangue de Jesus tem poder. O sangue de Jesus tem poder. Na sua vida, Jezabel não vai atuar. Na sua vida, não vai te manipular. Porque Deus está devolvendo a autonomia para a tua casa hoje, para a tua vida hoje. Receba autonomia espiritual para dizer: na minha vida não. Abra sua boca e diz: na minha vida não. No meu casamento não. Nas minhas amizades não. No meu ministério não. Nessa noite eu declaro: Jezabel está sendo manietada. Esse espírito você não vai tolerar mais. Esse espírito você não vai tolerar mais. Não importa se você vai perder a amizade, mas esse espírito você não tolera. Não importa se você vai perder algumas regalias, mas esse espírito você não tolera. Não importa se alguém vai olhar torto para você, mas esse espírito você não tolera. Não importa se algumas portas se fecharem, mas esse espírito você não tolera. Não importa se você tiver que andar sozinha, mas esse espírito você não tolera. Não importa se você vai perder a oferta, mas esse espírito você não tolera. Aprenda a colocar um ponto final hoje. Aprenda a colocar um ponto final hoje. Porque quando esse espírito sair de perto de você, Deus vai enviar pessoas ungidas, cheias de Deus, para recompensar o tempo que foi perdido debaixo da atuação desse espírito. Em nome de Jesus, eu ouço gritos. Não sei de onde está vindo, mas eu sei. Eu sei que a liberdade do Senhor será determinada aqui hoje. Não sei de onde está vindo, mas em nome de Jesus, seja livre, seja curada, seja liberta, seja inteligente, seja cheia, seja ungida, seja usada. Toda inveja contra a sua vida está sendo enfraquecida. Meu Deus, eu sinto Deus nessa palavra. Eu sinto Deus nessa palavra. Deus está blindando a tua mente, teu coração. Todo mal olhado, toda intenção do adversário, todo projeto do inimigo para tentar minar você, a sua casa, a sua família. Deus está me dizendo: hoje eu coloco o ponto final. Deus está me dizendo aqui que existem até trabalhos que Deus vai desembaraçar, sabe? Aqueles trabalhos de oração que você faz e não vai ninguém.
Deus vai desembaraçar. Porque é o espírito de Jezabel que vai minando, para que esse departamento não vá para frente, para que essa liderança não vá para frente, para que esse trabalho não cresça. Mas Deus está dizendo: eu estou tirando toda a barreira, toda influência, para que esse trabalho não cresça e seja um trabalho minguado. Deus vai prosperar o trabalho das tuas mãos, porque hoje você está recebendo ferramentas e autoridade para dizer: Jezabel aqui não tolero manipulação, não tolero dominação, não tolero espírito de sensualidade, não tolero. Quando você não tolerar, Deus vai enviar. Aplaude e glorifica Jesus.